Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Estou gravando essa aula como uma revisão para o nosso TAS. Então, vamos lá. Na semana passada, nós começamos a falar sobre os agentes externos, aqueles causadores de transformação do relevo terrestre, aqueles que vão moldar a crosta terrestre pelo lado de fora. Até agora, a gente viu as transformações que acontecem na crosta terrestre, na litosfera, a partir do que acontece dentro do planeta Terra, ou seja, os movimentos de placa, os terremotos, os vulcões, né? Então, tudo isso a gente viu, tudo isso que nós já vimos são agentes internos que transformam a paisagem de dentro do planeta para fora. Agora a gente vai falar sobre os agentes externos, aqueles que transformam o planeta Terra de fora, tá? A partir de fora. Que agentes são esses? A gente chamamos eles de intemperismo, erosão e movimento de massa. Como o intemperismo, a erosão e movimentos de massa atuam? Que coisas podem acontecer nesses movimentos para que haja a transformação do relevo terrestre? Chuva, transformação climática, que está ligada, né, à ação da chuva. Então, a ação da água, do vento, as transformações climáticas e a ação dos seres humanos, que somos nós. Então, esses quatro agentes podem transformar o relevo terrestre. Como assim, professora? A chuva, a água. A água do rio, quando ela passa em determinado terreno, ela vai soltando, puxando a terra que existe nas encostas. Então, ao longo do tempo, esses rios têm formas diferentes, porque eles vão moldando, tirando a terra ali das suas margens. O mar faz a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, o mar, a ação das ondas no litoral transforma aquele relevo ali. O clima pode causar, por exemplo, derretimento, o calor, né? Pode causar o derretimento das geleiras. Então, antes uma geleira que tinha uma aparência com gelo, agora pode não ter mais. Então, ela pode diminuir também de tamanho, né? E os seres humanos? O ser humano com as máquinas, com as retroescavadeiras, por exemplo, eles podem destruir um morro. Então, eles podem tirar aquele morro daquele lugar, tirar toda aquela terra e transformar num lugar mais plano. Então, percebam que os agentes que transformam o relevo, que são o intemperismo, a erosão e os movimentos de massa, acontecem ao longo de milhões de anos, de milhares de anos. E essas transformações vão causar a transformação da aparência da crosta terrestre. Então, vamos lá. A gente vai entender o que que é, como que é a ação do intemperismo, como é a ação da erosão e como é a ação do movimento de massa. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que vocês possam acompanhar comigo. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Agentes exógenos do relevo. Quando a gente fala em agente exógeno, é a mesma coisa que agente externo. Então, os agentes exógenos do relevo são os elementos naturais que alteram as formas superficiais a partir de processos externos, que acontecem do lado de fora do planeta, como o intemperismo, a erosão, e não está escrito aí, mas a gente tem também o movimento de massa. Então, olha só essas paisagens. De um lado, do lado direito, a gente tem a ação da água, tá vendo? Através do curso de água do rio, então, uma ação pluvial, e fluvial, desculpa, e do outro lado a gente tem a ação do vento, que vai moldando essas paisagens, vai moldando as rochas. E aí, uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, galera, é que essa ação, esses agentes exógenos, eles demoram milhares, milhões de anos para transformar a estrutura de um relevo, tá? Então, assim, tem como eu ver a transformação de um relevo causado por formas naturais, que não seja ação humana? Não tem. Por quê?
demora milhares, milhões de anos para acontecer, para a gente conseguir visualizar, tá? E a gente não vive milhões de anos, né? Então vamos lá. Ao observar diferentes paisagens do nosso planeta, podemos fazer, entre outras constatações, a verificação óbvia de que o relevo terrestre apresenta diferentes formas ao longo de sua extensão. Se a gente for parar para analisar Itaúcara, por exemplo, em cada bairro a gente tem uma estrutura do relevo diferente. Então, ali no centro, a gente tem uma estrutura de vale com vários morros em volta. Já no Jardim da Aldeia, a gente tem uma estrutura mais plana, mais uma planície, né, com menos morro em volta. Essa dinâmica está associada ao fato de o relevo estar sempre em processo de transformação, causada principalmente por uma série de elementos naturais, que são os chamados agentes de transformação do relevo. Então, quais são os agentes externos? Olha só, agentes externos. Quais são os nomes das transformações que a gente pode dar ao relevo? Intemperismo, erosão e movimento de massa. E quais são os agentes naturais que causam o intemperismo, a erosão e o movimento de massa? Água, temperatura, clima, vento. Beleza? Bora lá. Então, os agentes exógenos, também chamados de agentes externos, são aqueles que atuam acima da superfície, modificando-a gradualmente pelo desgaste, na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficiais, ou seja, das rochas, certo? Então, os agentes externos, eles vão atuar sobre os morros, sobre as rochas, sobre a superfície, sobre a crosta terrestre, modificando essa crosta ao longo do tempo. Os agentes externos do relevo mais preponderantes são as águas, que podem ser pluviais ou marítimas, os ventos, as alterações climáticas, que ocasionam dois tipos de processo, o intemperismo, a erosão, e a gente pode acrescentar um próximo aí, movimento de massa. Por esse motivo, esses elementos citados, por vezes, chamamos de agentes intempéricos ou agentes erosivos. A gente também pode chamar assim. Mas o que a gente tem que levar em consideração e memorizar? Que existem agentes, processos que transformam o planeta Terra pelo lado de fora. Que processos são esses? Intemperismo, erosão, movimento de massa. Quais são os fatores que vão causar o intemperismo, a erosão e o movimento de massa? Água, clima, vento. Ok? Bora lá. Como que funciona então a ação da água? Olha aí essa imagem que interessante, né? A gente tem um asfalto que cedeu. Então, a água é um dos elementos naturais que mais provocam desgaste do solo. E nas formas de relevo, intensificando, muitas vezes, processos de sedimentação, ou seja, levar os sedimentos, levar os pedacinhos de rocha para algum lugar, então isso vai causar o acúmulo de fragmentos ali, que se chama sedimentação, ou seja, transformação de corpos rochosos em pequenas partículas, que são posteriormente transportadas. Então, às vezes, a gente vai andar no rio, por exemplo, né? Vai entrar dentro de um rio. Em um determinado momento, em determinado ano, aquela região onde você vai nadar é funda. Em outro determinado ano, ela se torna rasa. Então, o que faz ela ficar de funda para rasa? É a ação da sedimentação, ou seja, através da chuva, através da ação da água, que vai passando e vai levando, né, sedimentos, fragmentos de terra, de rocha, esses sedimentos eles vão parando em determinado lugar. Então, eles vão se acumulando e transformando um chão que antes era fundo, agora em raso. A água da chuva desgasta o relevo desde o impacto da gota sobre o solo, olha só que interessante, gente, até a lavagem superficial, que provoca a remoção e o transporte dos sedimentos gerados. Essa lavagem acontece muito com as enchentes. A enchente é um tipo de movimento de massa, beleza? Então, quando acontece enchente aqui em Talcara, por exemplo, né, a gente tem a área por onde
teve a enchente, fica cheia de barro. Aquilo ali é o carregamento de sedimentos através da água. Aí na imagem, olha, a gente tem um exemplo, né, do que a enchente pode causar. Ela pode causar também fissuras na terra, né? Transformando ali, causando então um processo de erosão. Já a água dos rios atua em processos erosivos ao longo de suas margens, além de serem responsáveis pelo transporte de material sedimentar das áreas continentais para os oceanos. Então vamos lá. Aquela areia que a gente vê na praia é pedacinho de fragmento que os rios foram levando até o mar. Então, em alguns lugares a gente vê uma areia mais escura, em outros uma areia mais clarinha, e isso vai ser diferente pelo tipo de sedimento que o rio que desemboca naquela região leva, ok? Outro ponto interessante é que ao longo dos anos, os rios vão mudando também de formato. Isso acontece por quê? Porque a ação da água nas margens vai causando ali a, a captação de materiais, né, desse barro, dessa rocha que existe nessa margem e transformando aquela margem. Então, existem, por exemplo, na região amazônica, onde tem muitos rios, existem vários engenheiros que são responsáveis pela demarcação e pelo mapeamento da transformação desses rios, né? Para que o Exército Brasileiro, para que a Marinha Brasileira Aeronáutica consiga atuar perfeitamente nessa região, sabendo exatamente como que aquele rio passa, né? Qual é o formato dele. As águas dos mares atuam principalmente na modificação das formas de relevo litorâneas, incluindo o processo de formação de areia das praias. Foi o que a gente já falou até agora. Outro ponto de ação, né? Outro agente de transformação do relevo é o vento. Então, os ventos possuem um poder de desgaste e erosão menor que o da água, mas também geram gradativas alterações sobre o relevo terrestre. São responsáveis pelos processos de erosão eólica e também pelo transporte de sedimentos. Sabe quando vem assim, vai chover muito e aí começa a ventar? E aí, se a gente estiver na rua, né, a gente tem que fechar o olho rápido, porque na hora que está ventando, está carregando um monte de terra e entra terra no nosso olho. Então, essa é a ação do vento carregando ali o material, carregando pequenas partículas de rocha, de areia. São responsáveis pelos processos de erosão eólica e também pelo transporte de sedimento. Em muitos casos, os ventos originam belas paisagens como rochas e composições superficiais perfuradas, né? Como é o caso, por exemplo, de rochas que têm buracos no meio, né? Fendas, aqui é o exemplo daquelas rochas que nós vimos lá no início da nossa aula. Ao longo do tempo ou até convertidas em formas de taça. Então, olha que interessante essa formação geológica que a gente tem aqui nessa imagem. Então, essa formação nem sempre foi assim. Ela adquire essa formação de taça, parece uma rosa, né? Uma taça, através da ação do vento, beleza? A ação do clima. Da mesma forma que o relevo pode ser um fator climático, o clima também pode ser visto como um agente de transformação do modelado superficial da Terra, o que revela o caráter dinâmico e, ao mesmo tempo, dialógico entre esses elementos naturais. Então, o clima também é um agente de transformação do relevo. Mas como que o clima pode influenciar no relevo? Vamos lá. Sua interferência pode acontecer tanto por meios indiretos, como a distribuição das chuvas e da neve, que por sua vez modificam a superfície, quanto por vias diretas. Então vamos lá. Se a gente fala em aquecimento global, aquecimento do planeta, a gente tem o derretimento da neve. Então, antes, uma cordilheira, uma montanha que era coberta de neve tinha uma determinada altura, com o calor, essa neve derrete e aquela montanha vai ter uma altura menor. Então, é uma transformação do relevo causada pelo clima, pelo calor. Olha só, pesquisadores mostram como as mudanças climáticas estão reduzindo o gelo nos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes tinha antes uma determinada paisagem, né? Tinha um determinado relevo, uma determinada altura, pela quantidade de gelo que existia lá. Com as mudanças climáticas, esse determinado gelo, esse gelo que existia, está diminuindo e a gente está conseguindo visualizar
formas geológicas que existiam por debaixo do gelo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que antes, né, a paisagem que era de um jeito, ela vai se transformar para uma outra paisagem. As mudanças de temperatura, por exemplo, intensificam os processos de intemperismo dos solos e das rochas, por interferir em processos de dilatação térmica, o que provoca a formação de quebras e rupturas. Períodos de seca severas e prolongadas também podem ocasionar graves impactos sobre a composição do solo. Então, olhando esse solo aí, a gente vê várias rachaduras, né? Isso é causado pela ação do tempo, pela ação climática, da seca, do clima, ok? Então vamos lá. Resumindo, para a gente poder entender. O que é, então, o intemperismo? O intemperismo é aquele processo de desgaste das rochas, tá? Então, o intemperismo é a ação da água, do clima e do vento sobre as rochas. O que é a erosão? A erosão é a ação da água, do clima, do vento sobre o relevo terrestre, em que causa a remoção, ou seja, retirada, o transporte e a deposição de fragmentos de rocha. Então, quando a gente vê, por exemplo, ao longo do tempo, com muita chuva, uma rachadura no meio do morro, aquilo ali a gente chama de erosão, porque aconteceu um processo de remoção da terra, de transporte, essa terra foi retirada ali através da ação da água, por exemplo, e deposição. Essa terra veio parar no centro de Talcara, ok? E o terceiro agente externo que causa transformação do relevo é o movimento de massa. O que é o movimento de massa? O movimento de massa é aquele causado pela enchente, que leva os sedimentos, é aquele causado pelo desmoronamento de uma encosta, aquele causado pelo desmoronamento de um asfalto, que foi uma foto que a gente viu agora há pouco na nossa aula, tá? Então, esse é o desmoronamento perdão, gente. Esse é o movimento de massa. Movimento de massa, então, recapitulando, pode ser um deslizamento de terra, pode ser uma enchente, pode ser um desmoronamento, ok? O exemplo de movimento de massa que a gente tem visto tem sido muito repercutido atualmente, né? Agora, essa semana e esse mês, é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Por conta de uma mudança climática, choveu muito naquela região, a gente tem um grande movimento de massa, causando então o quê? Desmoronamento, deslocamento de terra, enchentes. E esse movimento de massa é um fator de modificação do relevo na região sul. A região sul agora, depois de ter passado por esse agente, né, que é o movimento de massa, é uma região com um relevo diferente do que era antes desse acontecimento. Tranquilo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens desse movimento de massa. Olha só. Então, o movimento de massa, a gente tem aqui, olha, enchente que leva sedimento, que leva pedacinhos de rocha para outro lugar. Deixa eu modificar aqui para vocês conseguirem ver. Pronto, agora apareceu aí para vocês, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, enchente na primeira imagem. Aqui, olha, na segunda imagem também. Aqui embaixo também. Então, vocês conseguem perceber que esse processo que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha aqui que exemplo legal, olha, desse monte de carro coberto por lama. Essa lama é a, o carregamento, né, de terra aí, a remoção de terra causada pela ação da água que veio parar aqui em cima desses carros. É outro exemplo aqui, olha, desse lado. Olha como que a força da água trouxe tanta terra que fez criar, olha só, como se fossem
pequenos morros do lado da altura de telhados de casas. Então, como que transformou o relevo dessa região? Deixa eu ver se tem uma outra imagem legal para a gente poder ver. Ah, aqui, olha só. Nessa região aqui, nessa imagem aqui de baixo, com esses homens puxando, parece que eles estão puxando uma corda. Olha como que a força da água transformou a margem desse rio. Olha quanta terra foi retirada dessa margem, e quanta terra também foi colocada para fora dessa margem desse rio, né? Então, recapitulando tudo que a gente falou, os agentes externos são aqueles que vão causar a transformação do relevo terrestre. Quais são os três tipos de agentes externos que causam transformação do relevo terrestre? Intemperismo, que é a transformação, o desgaste das rochas, a erosão, que é a remoção, o transporte e a compactação, deposição de sedimentos, e o movimento de massa, que são movimentos de deslocamento de solo, a partir de desmoronamento, deslocamento de terra e enchentes. E quais são os fatores que podem causar o intemperismo, a erosão e o movimento de massa? Chuva, vento, mudanças climáticas ou até mesmo o ser humano, certo? Eu vou compartilhar com vocês agora a nossa atividade de revisão. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. Então vamos lá. Essa atividade nós anotamos no caderno, se lembra? Nós anotamos, eu anotei no quadro para vocês copiarem no caderno de vocês. Então vamos lá para a nossa correção. Número 1, marque V para verdadeiro e F para falso. Agentes externos são forças que agem no interior da Terra? Não, né? A gente acabou de ver que não. Agente externo são agentes que agem no exterior da Terra. Então, são forças que agem no exterior da Terra, criando as diferentes formas de relevo. Chamamos de erosão o processo de formação de rochas? Não. O processo de formação de rocha, ele é causado pelo tempo, temperatura e pressão. A erosão é a remoção, o transporte e a deposição de sedimentos, caracterizando o desgaste dessas rochas. Causam intemperismo? Clima, relevo e tempo? Sim, certíssimo. As enchentes são movimentos de massa? Sim, corretíssimo. Número 2. Explique o formato da Serra da Bolívia. Então vamos lá. Por que será que a Serra da Bolívia tem esse formato de elefante? A Serra da Bolívia, ao longo de milhares de anos, sofreu a ação do clima, ou seja, mudanças de temperatura, a ação do relevo e sua porosidade, favorecendo e dificultando a penetração de água. Isso permitiu que nos dias de hoje ela possa ter um formato ondulado que lembra muito a forma de um elefante. Certo, galera? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, a gente esclarece amanhã na nossa aula. Beijo grande, bom estudo para vocês!